Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te faça caminhar, não segundo a vontade do mundo, do pecado, do ódio, da inveja, da cobiça, do egoísmo, mas segundo o coração de Deus. Desse Deus que é Pai, desse Deus que, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho Jesus. Olha, o encontro com Jesus é para nos dar a felicidade. E nós estamos no tempo pascal, né? No tempo pascal, o tempo da alegria, festejar a vitória da vida sobre a morte, festejar a ressurreição do Senhor. Veja, meu irmão, minha irmã, estamos no terceiro, não é? Do terceiro domingo do tempo pascal. Mas veja bem, o primeiro domingo, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou, mas os discípulos estão desanimados, não acreditaram, não entenderam, são bem parecidos com cada um de nós. Aí conta a história dos discípulos de Emaús, e Jesus convida-os para não ficar na lamentação. Olha a história, olha a caminhada, Jesus é aquele que caminha conosco, e no final eles percebem que Jesus está ao lado deles, ao partir o pão, a se fazer companheiro na caminhada, e meditar com eles toda a história da salvação. No segundo domingo, Jesus não nos abandona. Os discípulos estão reunidos, estão com medo, sim, estão com medo. As portas estão fechadas, mas isso não é problema. Jesus entra a si mesmo. Jesus entra, coloca-se no meio deles e deseja a paz. Uma vida boa, tranquila, casa para morar, saúde, tranquilidade. Tomé fica em dúvida, né? Tomé é parecido com cada um de nós. Olhe bem, no fundo nós temos um pouco de Tomé. E Jesus manda ele olhar a mão, olhar o lado. E Jesus é paciente e convida para caminhar conosco. Ele nos convida para caminhar com Ele, para continuar a obra da evangelização. Jesus é um grande movimento de evangelizar, acordar as pessoas para a verdade, para a paz. Hoje, terceiro domingo, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos diz a nossa obrigação de evangelizar. Os discípulos foram presos, foram torturados, porque estavam evangelizando. E eles perguntam, mas o que é que devemos fazer? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? E eles concluem que no dia a dia da vida devemos obedecer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E saem contentes porque foram dignos, merecedores de sofrer em nome de Jesus. A segunda leitura é uma grande celebração. O Cordeiro imolado é digno de receber todo o poder, toda a sabedoria, então nos diz que Jesus é o vencedor, é o Cordeiro imolado, aquele que restaurou a humanidade, o novo Adão, que é do livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, 12, 13 e 14. E assim chega o Evangelho no terceiro domingo, João 21, 1 a 19, bem longo, não é? Bem longo, chamada Pesca Milagrosa. Eu olho esse Evangelho assim como para nos encorajar, lançar a rede. Os discípulos estão lá, não pescam nada a noite toda. Sem Jesus nós não conseguimos fazer nada, mas escutando a palavra dele, lance a rede ali e tudo dá certo. Quer dizer, quando nos deixarmos conduzir por Jesus, tudo dará certo em nossa vida. Não precisa deixar nada, basta colocar Deus em primeiro lugar. E quem coloca Deus em primeiro lugar caminha com os pobres, participando da comunidade. Tenha padre ou não tenha padre, lá tem gente que evangeliza, que reúne, que reza, que prega, que trabalha pela paz, pela justiça. Nós somos chamados. E a Pedro tem um chamado bem particular. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Para quê? Para cuidar. Pedro deve cuidar, seu exemplo de verdade, o exemplo de paz, o exemplo de justiça, o exemplo de honestidade, o exemplo de paciência e de humildade, para poder cuidar do rebanho, apacentar o rebanho que não é de Pedro, mas é do Senhor. Que Deus te dê um bom domingo com muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.